Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Preste bem atenção agora, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus pecados. Aí eu pergunto, qual foram os pecados que Jesus confessou? Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Não tinha como ser batizado por João sem confessar os pecados. Olha o que está escrito aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito isso aí, não tá? Ah, tá, mas... E eram por ele batizados no Rio Jordão. Olha o ato contínuo. No ato do batismo, o que as pessoas têm que fazer? Confessar os pecados. Confessando os seus pecados. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus entre as pessoas que estavam no Rio Jordão? Ninguém. Fala, minha galera. Se liga só, porque hoje o que eu tenho pra vocês não é pouca coisa, não. A gente tá falando de um dos melhores momentos do podcast Três Irmãos, com ninguém menos que o professor Fábio Sabino. E mano, se você já conhece o trampo desse cara, sabe que sempre que ele abre a boca, vem bomba, vem informação pesada, vem desconstrução total de narrativa. É aquele papo que faz a galera que tá acomodada na crença balançar na base. Agora, deixa eu falar também desses dois monstros que fazem esse podcast acontecer, o Rodrigo Tiohó e o Roberto Borracha. Esses caras não têm medo de trazer temas polêmicos pra mesa, não fogem do debate e, acima de tudo, têm a coragem de chamar gente que tem conteúdo de verdade. E é por isso que o professor Fábio Sabino tá lá, porque ele não é só um estudioso da religião, da história, da teologia. Ele é um desconstrutor de dogmas, um cara que vai na raiz da coisa e expõe tudo o que a galera tenta esconder. E olha, se você acha que já viu de tudo, segura firme, porque o que vem pela frente vai explodir sua mente. Vamos falar de religião, poder, dinheiro e como esses três elementos se misturam de uma forma que pouca gente tem coragem de expor. Vamos falar da história da fé, das manipulações que vêm desde os tempos antigos, das jogadas que mantêm as massas presas num ciclo sem fim de obediência cega. Tudo isso, claro, com a base sólida que só quem estudou de verdade consegue trazer. Então, sem mais delongas. Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tiohó. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho, Borracha. Já tá rezando aqui pra dar tudo certo, né, Roberto? Já, hoje o desafio pra gente é difícil aqui, mano. Na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite. Boa noite, fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Os caras pediram, né? Nós convidamos. Um cara bacana aí, tá e sempre... a gente tem sorte, né? O convidado aceitou. Sempre pronto. Esse cara é aquele cara... Eu lembro do meu pai, mano, na época que meu pai, eu era moleque. E meu pai gostava demais da vida noturna, sabe? De mulherada. Você sabe da história do meu pai, né? Bem bagunçada, né? Já vai falar, já quer falar. Não, mas é o contrário, que é só um exemplozinho. Meu pai, sempre que você virava com ele, falava assim, como é que é o negócio pra você? Ele enfiava a mão no bolso e falava assim, do jeito que você vier pra mim é 2 palitos. Ele sempre andava com 3 palitos no bolso e ele sempre, quando você falava pra ele, ele tirava a mão e tirava os palitos do bolso. Tipo assim, 2 palitos pra ele era a frase do dia. Com isso, ele queria te mostrar que ele estava sempre pronto pro desafio que você fosse colocar pra ele. Tipo assim, do jeito que você vier pra mim é 2 palitos, eu tô pronto. Esse convidado é desse jeito. Sempre que você quiser trocar uma ideia com ele, o dele é 2 palitos. Se você chamar, ele vai mesmo. Ele não foge do desafio. É porque o cara que é 2 palitos sabe do que tá fazendo. Ah, com certeza. Meu pai sabia bem disso. Conhece. É que ele era bom pra jogar palito. Esse cara é bom em muita coisa, mano. É isso. A gente tá com o professor Sabino aqui hoje. Uau. Obrigado, meu professor. Obrigado, senhores. Obrigado. E quem é que sustenta as igrejas hoje? São os assalariados. Porque os empresários, uma boa parte, digo isso porque eu sei de onde eu vim, os empresários, eles estão em cima, a maioria está em cima do púlpito. Aí mudou, foi isso que me tirou também. Eu não quis ser por uma questão de vocação. Daqui a pouco eu vi líderes. Ei, qual o maior empresário aqui da igreja? Pastor, é aquele fulano ali. Tem cargo? Tem não. Rapaz, vocês estão sem visão.
Eu olhei, eu só ouvindo. Falei, como que é? Vocês estão sem visão, rapaz. Qual a melhor congregação que tem? A congregação 4 lá. Chama o rapaz aí. Ô, meu amado, tudo bem? Sou o novo pastor aqui no setor aqui, tudo bem contigo? Ô, o pessoal aqui falando bem do irmão, rapaz. Não, o irmão tá convidado amanhã a tomar um café da manhã na minha casa, tá bom? Aí vai empresário na casa do pastor tomar café. Na casa do pastor, top. Onde que o pastor vai depois tomar café? Na casa do empresário. O pastor vai orar onde depois? Na empresa do empresário. E o empresário vai estar onde depois? Dirigindo uma igreja. Sem conhecimento, sem vocação, sem chamado. Mas ele vai... Não, o pastor vai chegar, não, meu amado. Você tem potencial, rapaz. Você é empresário. Você é comunicativo. Você sabe lidar com o negócio. Então, tá aí. A igreja não deixa de ser um negócio, meu querido. Tá aí, ó. Vamos falar, ó, posse do amado. Tá? Próximo final de semana já pode empossar. Mas sem invocação, cara, vai. Mas o empresário... Oxi, é o que mais tem hoje? O empresário não é interessante você manter ele como um fiel, Dizimista. entregando o dízimo dele lá? Se ele vai ser pastor... Se ele vai ser pastor que vai de congregação, o maior exemplo vem de quem? Você fala pra mostrar prosperidade? É lógico. É dele, né? Uhum. O maior exemplo é dele. Você acha que ele sendo pastor de congregação ele vai deixar de dizimar? Você acha que ele, se tiver uma campanha ele vai deixar de ofertar? É o contrário, né? Entendi. Ele vai ser ele é o primeiro, né? Caraca. Agora ele tá dirigindo igreja, agora ele tem que colocar que a empresa dele tem que prosperar mais. Se ele é um dirigente de igreja, ele é um homem de Deus, tá em cima de um púlpito, tá pregando. Se ele tem uma empresa só, ele tem que abrir filiais. Ele tem que demonstrar para os membros da igreja qual ele é, que a prosperidade existe. E como que a prosperidade existe? Eu tô com uma casa melhor, eu tô com um carro melhor, eu tô com filiais agora. E vai se propagando. E quem são as pessoas que vão trabalhar na empresa dele? São o quê? São os crentes da igreja. Ele vai dar emprego para todo mundo. Por quê? Porque ele sabe o quanto que cada um ganha e sabe o quanto que vai entrar na igreja. É fácil, né? Simples Quase que é assim. uma pirâmide isso. Mas é. A igreja é uma pirâmide. Ué. Esse aqui é o mais o quê? Cada por isso que filiado paga um não pouco. tem como, que ele quanto sabe. mais Ele sabe quantos funcionários ele tem, são todos cristãos. Sabe quanto todos ganham. Simples assim. Aí vai chegar o tesoureiro. Lá do meu RH, dizimou as minhas funcionárias. Pastor, não deve dizimar esse mês não. Então peraí. Aí ele chega lá na empresa dele. Tá acontecendo alguma coisa? Por que não? Porque a minha prosperidade vem por vocês também serem prósperos, viu? A prosperidade vem porque eu sou dizimista e vocês não estão dizimando. Por quê? Eu paguei o salário de vocês, pode dar o dízimo à igreja, viu? Se não, o empreguinho de vocês, eu vou dar para outras pessoas que são dizimistas. É isso que você faz e vira uma máfia, senhores. Você acha que a maioria das religiões funcionam assim? Rapaz, não, eu sei de onde que eu vim. Da onde eu vi, eu sei como que é. Você acha que a Eu igreja posso dizer católica daquilo- também é a mesma coisa? Aí eu só posso dizer daquilo qual eu convivi e conheci. Agora, não tem como construir essa tese se é possível isso. Não tem como. Mas agora, da onde que eu vi, eu sei como. A religião em si não tem muito a ver. A fé não depende de uma religião. Você pode ter fé independente de religião. Sim. Mas você estudou a Bíblia profundamente. Sim. A Bíblia é a base das religiões mesmo? Não. Ela é concreta? O que, que a gente Bíblia tem? é só a base da religião judaica e cristã. Mas é a maior que tem. Não. Existem outras religiões que antecederam a religião judaica ou a religião abraâmica, né? Porque as três maiores religiões consideradas hoje no mundo são o judaísmo, Islã e o cristianismo. Sim. E uma ramificação abraâmica, né? Mas você tem as religiões primárias, como os sumérios. A primeira religião e sociedade que surgiu dentro da civilização, por achados arqueológicos, é a Suméria, o povo sumeriano. E o povo sumeriano era politeísta. Quem deu impulso para a religião abraâmica, Abraão, né, o patriarca, os patriarcas vieram dentro do politeísmo. Eles não eram monoteístas. Eles eram politeístas, como você estava colocando. Eles eram politeístas, eles tinham a crença e adoravam outros deuses. Lógico, os narradores e escritores vão fazer a composição literária, os enredos literários, com os artifícios e as ferramentas literárias possíveis para embelezar a narrativa e usar vários fatores e questões. Mas, antropologicamente, a primeira religião que surge é a religião politeísta. Por quê? Quando o ser humano passa a existir, o que ele vê de mais grandioso ao seu redor, como sol, lua, raio, estrela, ele atribui isso a divindades, ele cria divindades. Shamash, ou Shemesh, que é o nome em hebraico, e você tem o nome de Yarik, nome da lua, é tudo nome de divindades.
Então só uma divindade, a lua é uma divindade. É uma divindade? Não. Mas na concepção arcaica, primordial, sim, era. Então começa o politeísmo. Por influência do politeísmo, aí sim vai surgir com outros impérios, como o Império Sumério, você tem o Império Assírio, você tem o Império Egípcio, você tem o Império Acadiano, você tem o Império Ugarítico, aí você tem várias civilizações com seus idiomas, com as suas culturas, aí surge do politeísmo, surge o enoteísmo. O enoteísmo, o que é o enoteísmo? É que existe um ser, um Deus supremo, e esse Deus supremo ele comanda todos os outros deuses. O politeísmo não, o politeísmo todas as divindades são iguais. O enoteísmo não, o enoteísmo existe um ser supremo e comanda todas as outras divindades. Seria Zeus. Oi? Seria Zeus aí naquela seria no grego, classificação, isso, porque seria. aí você tem Zeus comandando todos os outros deuses ali, né? Cada região tinha um, né? Tem os... Aí você tem no cananeu, Deus El. Aí sim, parte do período cananeu que vem influência para o povo israelita, Abraão. Abraão ele adorava o Deus El, que é o Deus do panteão cananeu, mas antes de El ser o Deus do panteão cananeu, El era o Deus do panteão ugarítico. Aí você tem vários achados arqueológicos, como o chamado ciclo de Baal, ou ciclo de Baal. Um outro nome, nomenclatura utilizado para o Deus bíblico também. O próprio termo El também foi utilizado para o Deus bíblico posteriormente. Deus bíblico, tanto que Jesus clama na cruz o Deus El. Só que com o passar do tempo, essa divindade, essa nomenclatura foi atribuído com uma qualidade para o Deus do povo judeu, tá? Mas antigamente não. Arcaicamente era uma divindade. E esse Deus El criou quem? Criou o Deus dos judeus, que é o tetragrama. E o de Rebavirre. Ele criou o tetragrama. O Deus El tinha uma esposa que era Xera. Depois essa Xera ela passou a ser esposa do Deus bíblico. O Deus da Bíblia, o Jeová. Vamos colocar assim, que é o tetragrama. Então vem tudo de um desenvolvimento enoteísta. Passa-se o tempo antes do pré-cativeiro babilônico, daí sim, os sacerdotes acham por bem colocar uma única divindade a ser adorada, que aí surge o tetragrama. Aí coloque o de Revavirreu, Yarvá, seria a pronúncia mais adequada para o tetragrama. Para controle da população? Isso, aí coloca uma única divindade. Então ele não tem funcionalidade com outras divindades. Ele não tem risco com outras divindades, porque essas de outras divindades não existem. Mas é difícil num tempo igual aquele se acabar com a crença das pessoas, né? Não entendi. Sei lá, milhares de anos atrás, você pegar e falar, pô, não existe mais vários deuses, agora vai ser um deus só, porque é mais fácil da gente controlar a população, todo mundo vai adorar uma coisa só, sim, que somos nós que controlamos, né? Então, tipo assim, é como se tivesse uma reunião aqui hoje. É mais fácil. Ó, a partir de agora a gente vai fazer isso. Só que para isso dar certo, você tem que acabar com a crença de outros povos. É difícil isso aí, você chegar lá e impor, segundo a Bíblia, isso não existe mais, agora é isso daqui. Mas se você for ver a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, é isso. Ainda mais no Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O que era prosperidade? Prosperidade é você galgar terras, propriedades. Isso era prosperidade. A terra que manda leite e mel. Mas para você chegar até lá, você tem os fariseus, você tem que sair eliminando todos eles. Por quê? Porque adoram outras divindades. Então você saia derrubando tudo. E olha que a primeira concepção foi politeísta. Eles eram isso. Só que aí vem a mente humana, ou seja, para você galgar, você tem que fazer o quê? Não, mas como que a gente vai vencer aquela terra lá? Lá, os deuses deles são poderosos. Não, eles têm vários deuses, né? Nós temos um que comanda todos esses deuses aí. E esse único Deus falou comigo. Falou comigo. Aí eu faço reunião com outros sacerdotes. Falou com você, falou com a gente aqui. Nossa, apareceu e nós ouvimos a voz dele. E ele falou que se a gente ter estratégia, ter força, ter vigor, nós vamos vencer. E vamos provar que os deuses daqueles outras pessoas são fracos. Você chega, você venceu, alcançou um outro território, com a concepção que as pessoas estão tendo, realmente o nosso Deus é mais poderoso. Então você entra na mente das pessoas que o seu Deus é mais poderoso. Mas essa imposição, ela é feita com sangue. Sim. Uma vez me perguntaram assim, professor, o que é a imagem e semelhança de Deus no homem? Perguntaram para mim. Porque eu era cristão. Né? Hoje eu não sou cristão, mas sou crente, né? Creio, mas não sou cristão, não sigo mais. Aí perguntaram para mim quando eu dava na faculdade, professor, o que é imagem e semelhança de Deus no homem? Está escrito lá. Eu falei, rapaz, imagem e semelhança de Deus no homem é poder criativo. Ele falou, é o que, professor? Poder criativo. Como que é isso? Lhe explico. Eu na sala de aula.
Que cor que é o quadro aqui? Branco. Mas antigamente, que cor que era? Negro, verde. Ok, beleza? Beleza. De alguém, um dia, observar, criou-se esse branco aí. O que se usava no quadro negro? Giz. Ok. De alguém olhar aquele giz, aquele pozinho, criou o giz antialérgico. Ganhou muito dinheiro o cara que fez isso. De alguém sentado numa sala de aula olhar ali, viu que era muita sujeira. Criou-se o quê? O quadro branco. Criou o quê? O canetão. Top. O que se tem hoje? Vidro. De alguém, uma só pessoa. Olhar o quadro, criou o quadro branco, que criou o vidro. E tanto olhar o vidro, criar o quê? Criar o retroprojetor. Então isso é poder criativo. Não entendi se eu vou te explicar. Um ser humano, ele não cria nada do nada. Ele consegue aperfeiçoar daquilo que existe. O que é o poder criativo? É só eu parar para observar, vai dar um start na minha mente. E se eu colocar aquilo em prática, é o resultado da minha vida, é o sucesso da minha vida. Se você for pegar a história de tudo que existe no mundo hoje, são homens únicos que de tanto observar desenvolveram a luz, as câmeras, o avião, o que eles imaginaram, o celular. Quem diria que chegamos com isso aqui hoje? Veio de quem? Isso aqui é um homem. Só que vieram os outros aperfeiçoando, por isso você tem a concorrência hoje. Isso é poder criativo dentro do ser humano. Então o ser humano é dotado disso. Por isso que os cientistas estão aí. Quem diria como chegaria com aeronaves fora da atmosfera? De que forma isso? No espaço sideral, de que forma isso? Poder criativo. O homem tem uma centelha divina lá dentro, que esse é o despertar. Por isso que eu não tenho como ser ateu. Porque eu acredito que o ser humano é dotado de algo que só ele consegue desenvolver, mas pela matéria que é existente. Agora, quem criou a matéria antes da humanidade? Me desculpe, por isso que eu não sou ateu. É isso. Poder criativo de Deus. Por isso que eu sou imagem e semelhança da minha divindade. Eu tenho poder criativo. É isso. Cara, você fala isso, essa fé que você tem é muito bacana, né? Mas aí eu acho que você é o mais admirado por ter essa fé brilhante, que é incontestável, indiscutível, a gente percebe que você é assim mesmo. Mas você vai lá e abala a fé de todo mundo quando você vira e mostra que existem vários erros nas escrituras, mano. Sim, porque aí tá a questão. Porque a minha fé não está na escritura. A minha fé é imbalável porque não está na escritura. Que aí tá o problema. Quer ver? A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir o quê? Que? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Errado isso. É. Uai, vamos lá? Quer ver como que é errado? Palavra de Deus hoje, as pessoas colocam que a palavra de Deus é a Bíblia. Certo? Sim. Sim, certo? Ok. Abraão teve Bíblia? Não. Não. Mas tinha fé? Tinha. Vamos um pouquinho mais além, vamos seguir a Bíblia. Adão tinha Bíblia? Não. Mas tinha fé. Noé tinha Bíblia? Não. Mas tinha fé. Isso é uma metodologia, uma construção para dizer que a tua religião é única e verdadeira e absoluta. É isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. Quando a pessoa entra nessa esfera, eu falo, tá errado. Por que tá errado? Porque aí eu lhe provo que não. Que se só a Bíblia é o livro único, real e verdadeiro, o seu Deus que está ali é único, real e verdadeiro, então esse seu Deus aí, ele está incapacitado. Por quê? Porque ele não teve capacidade suficiente para dizer que a única religião verdadeira é a dele, o único livro verdadeiro é o dele, sendo que existem milhões de religiões e milhões de livros normativos. Onde está a capacidade do seu Deus Todo-Poderoso? Aí na prática não é a mesma coisa. É isso que eu falo para as pessoas. Gente, não se iluda pela questão metodológica e a prática. Metodologia é lindo, maravilhoso. Quem é Israel dentro da Bíblia? A nação peculiar de Deus. A menina dos olhos de Deus. Biblicamente. Você quer dizer que só o fato de existirem outros livros já é motivo suficiente para mim não acreditar na Bíblia? Não estou dizendo acreditar. Estou dizendo que você não pode dizer que ela é única e soberana. Única e soberana não. Sim, porque pelo fato de existirem outros... Justamente, única e soberana não. Isso você não pode dizer. Que é o que muitos fazem. Porque se a Bíblia fosse escrita por Deus realmente, só teria um livro. Só teria ela. Não é? Não teríamos outros livros. Se ele quem criou toda a humanidade, ele tá ditando e escreveu um livro pra você seguir, por que outra pessoa vai seguir aquilo? Ele não é soberano? Não é ele quem ditou? Você é maluco de seguir uma coisa que você sabe que foi Deus que lhe deu e você não quer seguir? Quem é você? Você é maior do que Deus pra não seguir a lei dele? Em teoria é isso que eu estou dizendo, mas na prática é diferente. E qual a importância que nós podemos dar à Bíblia?
Tem alguma importância espiritual? Tem, daquilo que você entende que era importante pra você. Quem vê importância nela é você mesmo. Agora só tem um problema. Você não pode ver importância nela para você e achar que a importância que você vê nela para você deve ser o mesmo para as outras demais pessoas. Onde você se torna uma pessoa extremista religiosa. Esse é o perigo. O extremismo religioso é quando algo dá bem para você. Tá bacana para você, tá bonito para você, tá bacana para você, tá. Só que aí o que você quer? Não, então isso aqui que é bom para mim, eu tenho que transferir isso para as pessoas. Só que o seu intelecto é uma coisa, sua forma de pensar é uma coisa, sua forma de enxergar é uma coisa. A pessoa não é você. A pessoa, quando você quer apresentar aquilo que deu certo pra você pra outra, aquela pessoa não é você, não quer dizer que isso vai dar certo lá. Esse é o mal. E se eu não tenho o direito de impor a Bíblia pra outras pessoas, eu tenho o direito de tirar a Bíblia de outras pessoas? Tirar? Sim. A partir do momento que você vira pra alguém que acredita Que não nela deu certo pra você também. e fala, tá dando certo pra fala você, que tá esse sendo livro enganado, aqui é uma enganação, você tá tirando ela das pessoas. Não Vamos lá? Tirar um livro é uma coisa. E a esperança você tira? Se a sua esperança ela é verdadeira e realista, alguém tira isso dentro de você? Acho difícil. Ninguém tira, né? Acho difícil. Alguém coloca isso dentro de você? Também não. Só você coloca, só você tira. Aonde que eu quero chegar? A Bíblia não coloca e a Bíblia não tira. Porque você tem o quê? Você tem a sua opção de escolha. É você quem escolhe. Aceitar ou você que escolhe negar. Então, a Bíblia ela tá aqui, ó. Eu aceito se eu quiser. Eu deixo se eu quiser. Aí onde que eu falo? A fé independe da Bíblia. A fé verdadeira independe da Bíblia. Por quê? Porque se a sua fé é dependente da Bíblia, se eu destruir a Bíblia, o que que eu fiz então? Destruir a sua fé? Se a sua fé é dependente dela, e aí? Como fica a sua fé então? Por isso que eu falo que a fé verdadeira, quando os seres humanos nasceram com fé. Um exemplo, vamos lá? Rápido aqui. Os índios, quando não tiveram contato com o homem branco, não tiveram. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como que os índios tiveram fé se eles não tiveram contato com a palavra de Deus? De onde vem essa fé? Como os senhores me explicam isso? Eles não tiveram contato com o homem branco, logo não tiveram contato com nenhuma religião. Como que os índios tiveram fé? A fé dele pode ser fé panteísta, politeísta, mas é fé, não deixa de ser. Eles foram catequizados ali. Não, né? antes. Antes. Quando eles ainda Eles já adoravam o tinham fé. sol ali, adoravam, Então, sei lá, é fé, o isso não deixa de ser fé. Sim, isso é então fé. onde que vem essa fé se não tinha Bíblia pra ter fé? Não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Errado. Se eles tiveram fé e nunca tiveram contato com Bíblia, fé eles já tinham fé. Não, eu não acho que você precisa de ter a Bíblia pra você. Não, porque tá acreditar em escrito. Deus. É porque tá escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, igual você falou, agora estou provando que está escrito é mentira. Estou te provando aqui agora. Não, a fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque tem gente que teve fé antes de ouvir qualquer palavra de Deus, qualquer religião. Mas Foi o que você perguntou. Você acha certo tirar a Bíblia das pessoas? Não estou tirando. O que está nela, estou ensinando para você que o que está escrito se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Então, Essa é a minha função isso. de exegese. É ensinar. Esse aí é errado. Mas o fato de Jesus, isso é verdade. O que tá na Bíblia sobre Jesus, aí a gente tá falando de relato. Aí nós temos um problema. Vamos lá? Se Tá tudo Vamos lá. errado até agora, Vamos mas lá. tá tudo É errado assim, ó, também. vamos lá. Calma, vamos ver. ué. Quando você Deixa o coloca mestre. que tudo que está escrito relacionado a Jesus é a verdade, aí nós vamos ter seríssimos problemas, porque nós vamos ter que aceitar então que de fato e verdade tudo que está relacionado a Jesus é verdade. Eu lhe pergunto, Jesus poderia ser um ser neurótico com problemas mentais? Não. E se eu pegar a Bíblia e provar que biblicamente está escrito? Aí você vai ter que aceitar que aquilo é verdade, porque está escrito. Seus Sim. próprios familiares, Marcos. Coloca aí para mim, por favor, Marcos 3:21, por gentileza. Marcos Marcos 3:21. 3:21. Então você vai ver Jesus tinha que os próprios problemas familiares. demência? Pelo texto, sim. Pelo texto, sim. É o que nós vamos ler aqui E agora. isso agora não são opiniões suas, Não, é são o que está escrito. Tá escrito. passagens Olha lá, ó, bíblicas. passagens bíblicas. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E Olha os isso daí. mestres da lei que Eu não vou nem ler o restante para não pesar mais. Vamos só aqui, ó. Ele está fora de si. Aí vem a pergunta. Familiares. Familiares, quando você fala, você está falando de quem? Familiares? Irmãos? Primos? Sim. Mãe? Exato. Parentes, né? Família, né? Isso. A família, a Pessoas sua família próximas. lhe conhece? Muito. Você conhece ou não conhece? Sim. Eu lhe fazer a pergunta. Para sua família sair de onde ele está e pegar você e trazer você à força porque você está fora de si,
parece que é um sintoma que os seus familiares já conheciam que você tinha, né? Parece que fizeram o tratamento, parece que o tratamento não deu muito certo. Na lógica é isso, não é isso? Pra sua família chegar e pegar você e levar a força, não, ele está fora de si. É porque sabe que tem algum problema que você tem. E sabe qual os meios corretos de lidar com isso daí agora. Tanto que a família falou, está fora de si. Mas o que as pessoas de fora, dos familiares falaram? Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está o quê? Possuído por demônio. Por Beelzebul. Aí a família diz que você estava com problema psicológico. Já quem está de fora vendo, está falando que você estava possuído. Aí você vai aceitar um Jesus possuído por demônio? Então, essa aqui você me coloca numa entrave enorme. Por quê? Ou ele tem um problema Neurológico. Aí você pergunta, vamos lá espiritualizar? Jesus com problema neurológico, mas ele é o Salvador, ele é o Santo, ele é o Poderoso. Isso é o que ensinaram. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não coloca um Jesus assim não, viu? O Jesus dos evangelhos, se você lê seriamente, sem um preconceito formado, sem religiosidade, você vai ver um Jesus, ser humano como você. Lógico, com os dotes, né? Com os dotes. Mas um camarada que dormia, um camarada cansado. Porque quando a gente imagina Jesus como? Parece que um camarada não foi criança, não teve infância. Vamos colocar nós, vai, um exemplo. Não jogou uma bolinha de gude, não rodou um peão. Em nenhum momento comeu barro. Ele fez isso. É que não tá relatado na Bíblia. Não, sim, é só que é isso que eu tô dizendo. Para os fundamentalistas, colocam um Jesus puro, né? Um Jesus 100%, aquela coisa toda. Eles não conseguem imaginar um Jesus humano. As pessoas imaginam um Jesus divino. Um Jesus divino as pessoas imaginam. Esse é o problema hoje dentro da Bíblia. Só que a Bíblia não vai... A Bíblia vai colocar todos os prós e os contra. E aí, então você não pode defender uma coisa só. Você tem que ensinar tudo aquilo que deve ser ensinado. Se vai agradar ou não. É isso, tá? O que está escrito. Qual situação que chegou nesse ponto? Por que Jesus estava assim? Então, se eu pegar o relato como verdadeiro, porque é um relato, só o Marcos relata isso. Dentro dessa expressão fora de si, isso nós chamamos de rapax legomenon. Rapax legomenon, dentro da exegese, é um único registro para um único evangelista. Os contextos paralelos seriam Mateus e Lucas, que fazem relação a esse texto de Beelzebul, da questão do exorcismo. Então Mateus e Lucas vão trazer um relato, mas Mateus e Lucas não vão falar que ele estava fora de si, apenas Marcos. Aí entra um problema. Dentro da academia existe um consenso que o primeiro evangelho que foi escrito é o evangelho de Marcos. Então, se você tem o evangelho de Marcos, você já está vendo uma tendenciosidade por parte de Mateus e Lucas por trazer a narrativa, não queria colocar isso, porque achou isso aí meio... Rapaz, a visão que eles estão tendo... Não, peraí, eu já estou tendo aqui o Mateus, o Jesus, o Messias. Como que eu vou colocar o Messias fora de si? Eu gosto não desse sabe cara, o que faz. eu não posso queimar esse não cara. Não posso fazer isso. Mas é essa a questão de quem escreve. Alguém escreve com seus objetivos. Porque aí eu saio fora dessa questão da inspiração, né? Então, a exegese não permite ensinar conforme o fundamentalista exige, não, ensina, não. E Lucas, ele não está muito preocupado com isso também. Está preocupado em sanar as dúvidas de Teófilo. E Teófilo também, um cara, por ser um cara destacado, Teófilo não quer entender, aceitar a existência de alguém que é um cara lunático. Então, só Marcos coloca isso. Quando você vai pegar a expressão fora de si, dá realmente uma pessoa com psicose, uma pessoa com uma distorção. Onde entra a palavra demônio, aí a ciência vai trazer chamado TDI, transtorno dissociativo de identidade. Por isso que eles falam de demônio. Por que pegar alguém à força? Por que levar alguém à força? Por que fora de si? Porque ele não estava dentro do seu raciocínio lógico. Não estava dentro da questão da sua consciência. É como se Jesus estivesse em êxtase aí. Como o subconsciente de Jesus estivesse em atividade. E as pessoas começam a olhar para Jesus e achar. Por isso que alguns imaginam que era demônio. Oxe, não, isso aí não pode ser Jesus. E os familiares conheciam. Então, se eu for pegar literalmente, é isso que eu vou ter que ensinar. Tem uma outra forma explicativa? Tem. Há artifícios literários. Na verdade, então, posso dizer que nada disso aconteceu. Está escrito, mas é verdade? Não, não é verdade. É um artifício literário, apenas para embelezar a narrativa. Aí eu posso fazer uma análise de contexto paralelo e posso trazer essa explicação também. Mas eu sempre pego a interpretação no sentido literal, porque é a forma que os fundamentalistas fazem uso. Então eu pego da forma que eles pegam e faço as perguntas, que eu falo a regra de hermenêutica, que é a regra dos 3 Qs ou APC. Quem, quando, onde, porquê e como. Aí eu falo, e aí, é possível? Não, professor, não é possível não. Então tem que ver um outro artifício literário, né?
Pra não entrar nesse escândalo, professor, é melhor. Aí onde que eu falo, tá vendo? Então você não é uma pessoa justa com isso. Porque você quer o seu Jesus, quer ver um outro problema? Vocês vão acreditar que Jesus foi um pecador? Não. Não. E se eu lhe provar pra você que ele foi pecador? Com passagens bíblicas. Quer ver? Vamos ver. Abre pra mim em Mateus capítulo 3, por favor. Faz sacanagem, sei que você faz, viu, sabe? É o que tá escrito na Bíblia. Você não faz nada, né? Você só mostra. Eu só né? mostro. Mateus 3, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Isso. Naquele dia apareceu. Ok. Só um minutinho. Vai indo. Aí, para aí, versículo 6. Baixa só um pouquinho, por favor. Isso. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Preste bem atenção agora, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Aí eu pergunto, qual foram os pecados que Jesus confessou? Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Não tinha como ser batizado por João sem confessar os pecados. Olha o que está escrito aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito isso aí, não tá. Tá, mas... E eram por ele batizados no Rio Jordão. Olha o ato contínuo. No ato do batismo, o que as pessoas têm que fazer? Confessar os pecados. Confessando os seus pecados. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus? Entre as pessoas que estavam no Rio Jordão? Ninguém. Mas eu entendo quando isso aconteceu e eu vejo... E eu vejo uma outra forma. Até porque agora, já caminhando dentro do que eu aprendi com o que você começou a contar pra gente aqui. A gente sempre viu Jesus como uma divindade mágica que não teve erros, que foi sempre extremamente puro, como se ele não tivesse sido uma criança, um jovem, um adolescente. E aí eu vejo agora quando você me fala assim, ele confessou seus pecados. Porque ele foi homem. Com certeza ele errou. Teria algum problema? Não. Nenhum. Né? Porque ele foi um ser humano. Fundamentalista? Né? Tem. Porque ele era... Perfeito. Um santo já. Santo. Entende? Então hoje os problemas que eu tenho com alguns dos meus alunos é isso. Porque eles vêm com uma bagagem religiosa. Eu sei disso, porque eu tive isso também. Eles vêm com um preconceito formado. Vêm com uma bagagem lá religiosa, dependendo da denominação, é pesada. E muitos vêm com transtornos, problemas seríssimos psicológicos, seríssimos. Porque existem pessoas hoje, no seio religioso cristão, parece que eles sentam com Deus todo dia. Você faz uma pergunta como eu fiz aqui agora, então, mas não, professor, o senhor tem que entender assim, ó. Quando João estava ali batizando, que Jesus chega, o camarada não esteve lá, o cristão, tá? Só que a interpretação, ele entra numa esfera que eles dizem que é espiritualizar, espiritualizam tanto o texto, que eles começam a dizer aquilo que o texto nunca disse. Esse é o perigo. É quando você começa a dizer aquilo que o texto não está dizendo. Vocês podem ver que tudo que eu argumentei aqui, pega aí. Vamos ver, tá escrito? Tá. É o que o texto está dizendo. Não sou eu quem estou inventando. Não sou eu quem estou criando heresia. O texto está dizendo isso. O fora de si, o texto está dizendo. Então tudo aquilo que for relacionado à Bíblia, eu vou pegar a passagem, falando, eu estou falando isso porque o texto está dizendo. Depois de tudo que a gente conversou aqui, deu pra sacar a real do que tá acontecendo, né? A gente desvendou essa farsa do evangelicalismo no Brasil, viu como essa parada se expandiu igual praga, dominando tudo, e como o sistema manipula as massas para manter esse ciclo de alienação e exploração. Não é à toa que os líderes religiosos estão rindo à toa, vivendo no luxo, enquanto a galera que sustenta esse império mal tem o que comer. Falamos da grana que corre solta nesses templos, dos esquemas sujos por trás dessa indústria da fé, da forma como os pastores transformaram a religião num mercado bilionário, onde a salvação é vendida no cartão de crédito. O mais bizarro, eles fazem isso na cara dura, sem medo de nada, porque sabem que o sistema protege eles. O governo fecha os olhos, a mídia não questiona, e a população continua sendo usada como gado. E sabe o que mais dói? A cegueira da maioria. Gente que, mesmo diante de todas as evidências, continua defendendo esses lobos disfarçados de ovelhas. É a prova do poder da lavagem cerebral que essas igrejas fazem. O sujeito pode estar sendo roubado, enganado, humilhado,
Mas ainda assim, ele defende o pastor como se fosse um enviado divino. Isso acontece porque o sistema religioso não ensina pensamento crítico, ele ensina submissão. Ele não quer que você questione, ele quer que você obedeça. A real é que o evangelicalismo virou um negócio lucrativo e político, que molda o país de acordo com seus interesses. Eles manipulam eleições, influenciam leis, impõem uma agenda retrógrada e ainda posam de santos. E o povo, ao invés de perceber que está sendo usado, continua votando nesses caras, continua financiando essa máquina de poder. O Brasil virou refém da religião, e enquanto isso, ciência, educação e progresso ficam em segundo plano. Mas olha só, não basta só entender isso. Não adianta só saber que estão te enganando e continuar na mesma. A mudança só acontece quando a gente age, quando a gente questiona, debate, levanta a voz e faz barulho. O primeiro passo é sair dessa bolha e enxergar a realidade. O segundo é levar essa informação para frente. Compartilhar, discutir, incomodar quem precisa ser incomodado. E é aí que entra o professor Fábio Sabino. Ele tá aqui para jogar a real, sem filtro, sem medo, sem rabo preso. Se você chegou até aqui, é porque já tá nesse processo de despertar. Agora, bora fortalecer esse movimento. Dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se puder, se torne membro. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem e bater de frente com essa máquina de desinformação que os pastores criaram. Além disso, compartilha esse vídeo nos grupos, manda pros amigos, comenta aqui embaixo o que você acha dessa palhaçada que tá acontecendo no Brasil. Você já viu de perto alguma igreja sugando dinheiro de alguém? Já presenciou algum esquema bizarro de pastor? Conta pra gente nos comentários, porque quanto mais histórias vierem à tona, mais difícil vai ser pra esses caras esconderem a verdade. E olha, se você quer ver esse canal crescer ainda mais e continuar trazendo esse tipo de conteúdo, considera apoiar o nosso trabalho. A gente faz isso aqui na raça, sem patrocínio, sem dinheiro de dízimo, sem esquema sujo. O que mantém esse canal vivo é a força da galera que acredita na importância desse debate. Então, se puder, ajuda a gente a fortalecer essa voz. Por hoje é isso, mas se prepara, porque ainda tem muita coisa pra gente falar. Aqui ninguém vai se calar. Vamos continuar desmascarando, questionando e abrindo os olhos de quem ainda tá preso nesse sistema. Valeu demais por assistir. Tamo junto e até a próxima.